Será que o MXRF11 ficou caro? Não vale mais a pena? O fundo atualmente está com um PVP de 1,05 e essa eu sei que é a dúvida de muita gente. Inclusive o Leandro Moreira me falou, né? O MXRF11 com PVP acima de 1, para mim já ficou caro. Qual a sua opinião? Então, galera, eu tô aqui nesse vídeo para esclarecer algumas coisas, alguns pontos e, claro, dar a minha opinião. E eu quero saber a sua. Deixa aqui para mim nos comentários, beleza? Bom, então vamos falar um pouquinho do fundo com o maior número de cotistas da nossa bolsa de valores, né, o MXRF11. E esse fundo, pessoal, apesar de ser bastante, talvez clichê ficar falando dele, né, eu particularmente gosto muito. Foi um dos primeiros fundos imobiliários que eu comprei na minha carteira, né, quando eu comecei a investir. Então eu tenho um apreço muito grande pelo MXRF11. Pessoal, a gente está falando de um fundo com um patrimônio de 2,3 bilhões, tá? Então não é qualquer fundo, não é um fundo pequeno, né? É um fundo que começou agora, é um fundo com um histórico aí de mais de 10 anos, patrimônio bastante grande, né? Dividend yield, muita gente fala, é um fundo de papel, paga pouco, 12,45%, tá rendendo menos que a Selic, mas não é assim, galera, né? Se você considerar todos os outros fatores, você vai ver que esse dividend yield, ele é condizente com o risco do fundo, tá? Então a gente não pode olhar somente o dividend yield, somente o preço sobre valor patrimonial, a gente tem que olhar todos os outros indicadores. Como eu comentei para vocês, PVP dele sim, está em 1,05. O valor patrimonial dele é de R$ 10,10 e atualmente o fundo está custando R$ 10,60. E uma coisa importante de comentar sobre isso, no último mês o fundo praticamente ficou estabilizado, né? Teve uma queda aí de um pouco mais de 1%, mas olha só que interessante, nos últimos 12 meses, né, no último ano, o fundo se valorizou aí quase 10%. Tudo bem que teve um momento aqui de alta, depois até caiu, depois começou a subir novamente. Agora parece que está voltando a cair, tá? Então, o que eu acho, né? Só falando aqui de uma forma geral em relação ao preço do fundo. O preço do fundo, pessoal, apesar dessa valorização, eu acredito que ele não vai passar muito mais do que isso, tá? Ele não vai chegar aí a 11,50, nem muito mais do que isso. Então, o preço dele, na minha opinião, não sobe muito, até por conta do preço sobre valor patrimonial, né, pessoal? Tipo assim, não vai passar muito mais que 1,10 no máximo, vai. Ele não vai passar mais que isso. Então, considerando tudo isso, esse preço aqui, talvez um pouquinho mais, 10,80, é o limite que ele vai chegar. Isso é em relação ao preço. Agora a gente vai falar em relação ao valor do fundo, que na minha opinião é muito maior que isso. Começando pela rentabilidade. Olha só, trouxe aqui o último relatório dele só para mostrar para vocês algumas coisas à parte, né? Bom, rentabilidade do fundo. Aí, no mês de maio, olha só, foi um retorno, isso bruto, né, de 2,46%. Em 2023, 11,79%. Isso aqui é desde o começo do ano até agora, tá? Até maio, né, melhor dizendo, que é o relatório de lá. Nos últimos 12 meses, 21%. E isso se a gente considerar, né, o IFIX, a NTNB, por exemplo, né, o fundo, exceto aqui nesse mês de maio, que ele foi um pouquinho pior que a performance do IFIX, de resto, o fundo está performando muito mais. O IFIX, por exemplo, nos últimos 12 meses, performou aí 6,8%. O fundo, 21%. Tá? Claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas historicamente falando, o fundo tem propriedade, né? Então é isso que eu quero comentar com vocês. Outra coisa, o portfólio do fundo. O portfólio dele é bastante sólido, isso aqui não muda faz bastante tempo, é mais ou menos assim. O fundo gosta de deixar cerca de 3/4 aí do seu portfólio em CRIs, permutas financeiras aí 5%, tem época que está um pouco mais, mas agora está 5%, fundos imobiliários 16% e está com um percentual em caixa aqui de 4%, que inclusive deve aumentar um pouquinho por conta da emissão de cotas. O fundo fez aí a 8ª emissão de cotas, tá? Nós estamos ainda no período público, está sendo finalizada essa emissão. Inclusive, né, a captação não foi das melhores, foi 20%, quase 20%, né? Então, assim, não foi das melhores, o montante captado foi 97 milhões, mas de qualquer forma o fundo ainda ganha um espaço, né, para poder fazer alguma coisa com esse valor captado. E uma coisa importante também, não só aí a diversificação, né, em classes de ativos, mas também aqui em ativos objeto, né, crédito corporativo, que é metade.
tem residencial e tem comercial. Então o fundo, apesar de ter só 3, né, aparentemente só 3, mas isso já proporciona ao fundo uma diversificação bem interessante. Outro ponto importante, né, que os indexadores dos CRIs que o fundo tem na carteira são aí o CDI e também o IPCA+. Então são 2 indexadores que te ajudam, que te, né, fazem o fundo performar bem com o passar do tempo. E isso proporciona, né, bons dividendos aí para os seus cotistas. E outra coisa, mas não menos importante também, são os setores da economia em que o fundo está exposto. Olha só, residencial, de alimentação, de shopping, de saúde, de agronegócio e outros também. Então o fundo, querendo ou não, ele está bem diversificado em vários setores. Então, apesar dessa valorização aí que teve nos últimos 12 meses de quase 10%, apesar do PVP estar em mais de 1, né, 1,05, eu não acho que o fundo vai passar muito mais do que isso, tá? 10,80 ali já é, né, já fica muito caro, realmente aí já fica caro, mas no preço que está agora, né, se você está aportando aí, rebalanceando a sua carteira, eu acho que não tem problema. Não desconsidera o MXRF11, não para de investir nele se você já investe, se você já gosta do fundo. Bom, e essa é a minha opinião. O que você acha? Fundo tá caro? Não tá? Melhor esperar ou continuar comprando? Deixa aqui para mim nos comentários. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você puder, curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhar também, que gosta aí do MXRF11 ou que gosta de fundos imobiliários, vai ajudar demais o nosso trabalho. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo.